a gente fala de um carro de 7 lugares, o pensamento automático é de que é um carro para família, um carro espaçoso, né? Mas faz sentido um carro para família que seja um AMG? A gente vai falar de desempenho, porque o que esse carro aqui anda é uma sacanagem, falar de espaço interno, que é muito importante, acabamento e muito mais. Afinal, esse carro aqui me fez tomar uma decisão muito importante e eu já conto. Então bora lá, eu sou Renan Bandeira e você está no canal da Carve. A vinheta passou, então é hora de se inscrever aqui no canal, clica no botãozinho aqui embaixo, também deixar o seu like para motivar a gente a fazer muitos mais vídeos como esse. Mas vamos lá para dentro, que é onde está a parte mais importante desse carro, vamos lá. Se tratando de um carro de mais de 500 mil reais, ele não pode deixar a desejar em acabamento interno, né? E esse carinha aqui realmente não deixa. Toda essa superfície aqui é macia ao toque, e não só ela. O acabamento das portas também, além de misturar uma espécie de alcântara, camurça, um suede, como você bem preferir. Não só isso, aqui nessa faixa do painel nós temos dois elementos, um brilhante que imita uma fibra de carbono e outro como se fosse um cinza meio acetinado, mais puxado para o prata mesmo, que deixa o acabamento bem sofisticado, embora todo o resto do conjunto seja um pouquinho mais direcionado ao carro esportivo. O banco repete o acabamento que a gente vê nas portas, então nós temos essa parte aqui que tem uma espécie de alcântara, camurça, suede, como vocês preferirem de novo, que é uma espécie de pelinho, e aqui o couro com costuras vermelhas, que combinam com o cinto, que também é vermelho, bem legal. Não só isso, todos os seus ajustes são elétricos, e lembrando, ajuste de Mercedes é sempre na porta. Eu já vou ligar o carro para mostrar o volante. Vocês devem estar curiosos para saber, mas olha isso aqui, é por aqui que a gente mexe nos modos de condução e aqui a gente ajeita a suspensão do carro, surreal. Não só isso, nós temos ele com acabamento igual dos bancos em couro, né? Base chata e todos os comandos do lado direito para a central multimídia e os do lado esquerdo para o painel de instrumentos e também para os sistemas autônomos desse carro, semi-autônomos no caso. Então esse volante aqui é muito legal, além de ter essas aletas aqui para troca de marcha. Um volante realmente de corrida, né? A gente já falou aqui dos bancos, do conforto mais ou menos deles e também a gente precisa saber se esse volante tem uma boa pegada. Bora dar uma volta? Bom, aproveitando que a gente está aqui, vamos falar de conforto, ruído e também vedação, aproveitando já que está uma chuva bem grande aqui em São Paulo, adivinha se não está chovendo em São Paulo, a gente vai poder aproveitar para ver realmente como é a vedação do ruído aqui para dentro da cabine. Mas antes vamos falar do conforto. Bom, nós temos aí fora rodas de 21 polegadas, que a gente já vai contar para vocês os detalhes, né, do exterior e tudo mais, mas são rodas de 21 polegadas com perfil baixo. Ah, Renan, o que isso quer dizer? Na prática, como o perfil mais baixo tem menos borracha, ele ajuda menos a suspensão a trabalhar para dar mais conforto aqui dentro da cabine. Ou seja, com isso a gente tem um carro um pouquinho mais duro do que o GLB na sua versão convencional, por exemplo. Então, por esse motivo, a gente tem um conforto aqui dentro da cabine em relação aos bancos, por exemplo, mas como esses pneus são mais baixos, eles não ajudam tanto a suspensão, então a gente toma uns tranquinhos aqui dependendo da valeta, da lombada, por exemplo. Quando a gente fala de ruído, bom, aqui a gente está no modo Comfort, né, de condução, então o motor já está mais tranquilo e de qualquer forma, em relação aos barulhos externos do trânsito, da rolagem dos pneus, até de outros carros, ele consegue vedar bem aqui dentro da cabine. Mas uma coisa surpreendeu, a gente pegou essa chuva aqui, bom, aqui vocês acho que vocês conseguem perceber aí de casa, como é silencioso quando a gente não pega chuva. Porém, quando a gente vai para a chuva de novo, chove bastante o barulho dos pingos na lata, mas isso também porque a gente tem um enorme teto solar aqui e aí tá pegando direto no vidro, praticamente na nossa cabeça aqui. Então fica realmente um pouco mais difícil de fazer essa vedação, a gente tem realmente um ruído um pouco mais elevado, mas só na chuva. No dia a dia da cidade, esse carro controla super bem e mantém bastante conforto para o ouvido aqui dentro da cabine. O volante tem uma boa pegada. Aqui o aro nessa parte realmente da pegada do volante, ele é mais estreito, então a gente consegue encaixar bem e tem a segurança de que ele não vai escapar da mão. Não só isso,
Ele tem ajuste de profundidade e altura. E como esse banco aqui tem diversos ajustes milimétricos e elétricos, a gente consegue ajustar uma boa posição de dirigir, que ajuda bastante no dia a dia para a gente ter mais segurança. Afinal, a gente fica com um campo de visão e para nós um pouco melhor. Passou um chuviscão aqui de água. Bom, voltando a falar aqui da posição de dirigir, por ser um SUV, obviamente a gente tem um campo de visão um pouco maior, uma posição mais elevada de dirigir que ajuda a gente a olhar mais coisas e realmente diminui um pouco do ponto cego. Então é um outro ponto positivo aqui dentro da cabine. O console central é bem alto e ergonômico. Aqui a gente arrasta para frente, temos a porta USB para conexão da central multimídia e dois porta-copos com um ajustezinho aqui para deixar o copo bem preso. Indo mais aqui para trás, quem já acompanha os vídeos da Carve sabe que os Mercedes têm o touchpad. Tem gente que acha funcional, tem gente que nem tanto, já vou perguntar para vocês, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. E é por aqui que a gente consegue fazer uma série de acionamentos, na central multimídia, por exemplo, mas não só isso, em condições de condução do carro, como os modos de condução, por exemplo, e câmeras e outras funcionalidades que eu já mostro para vocês. Não só isso, nós temos um apoio aqui e também nosso querido porta-objetos com uma porta USB ali dentro, que também é bem macio aqui e bom para apoiar o braço, deixa o ângulo aqui praticamente 90 graus, bem confortável para quem está dirigindo e também para quem vai aqui no banco do carona. Para deixar o visual ainda mais bonito aqui dentro, nós temos essas duas telas integradas. Essa daqui é do painel de instrumentos e essa daqui da central multimídia, mas a gente vai começar falando pelo cluster. Ele é 100% digital e traz uma série de funções. Por aqui a gente consegue ver em qual marcha o carro está engatado, qual modo de condução está sendo usado, por exemplo, e não só isso. A gente consegue mover por aqui, mexer nas assistências do carro, telefone, navegação, performance, viagem, uma série de outras funcionalidades. Clicando aqui, lembrando que nós temos um botãozinho touch aqui no volante, a gente consegue mudar até mesmo o design dele aqui dentro. Olha só, não só com essa tela, mas várias outras opções. Agora falando da central multimídia. Já a multimídia a gente pode mexer nela de três formas. Uma é pela mão mesmo, aqui no tato, via touchscreen. Outra é aqui, pelo volante. A gente pode selecionar, afinal nós temos um botãozinho aqui também, que é touch. Ou então aqui pelo touch pedal, né, que curiosamente pode se tornar até mais fácil de mexer enquanto você está guiando, por exemplo. Embora eu ainda acho que esse carinha aqui poderia ter dado espaço para um carregador por indução. Mas vamos voltar a falar aqui da central multimídia. Ela é bem rapidinha e bem intuitiva. Por aqui a gente consegue fazer uma série de coisas, como por exemplo, conectar os celulares. O único problema é que é sempre via cabo para espelhamento de Android Auto e Apple CarPlay e a gente faz o espelhamento aqui embaixo, né, na conexão pelo USB do tipo C. Mas tem algumas coisas muito interessantes aqui, como dados do motor. Aqui eu vou dar uma pisadinha, porque ele consegue mostrar quanto de potência ele tá exercendo e também de torque. Então é muito interessante. Meu consumo do carro e não só isso. A gente consegue ver nas definições as assistências de condução e também outras informações do veículo, até mesmo mudar a luz ambiente. Então é uma central bem completinha, bem rápida e fácil de mexer, só ficou pecando aí por não ter essa conexão sem fio. A gente já viu o painel de instrumentos, central multimídia e também o console. Vale lembrar que aqui a gente tem como acionar o modo manual do carro e também mexer até na sua suspensão. Bom, vamos ver como é na prática? Vamos dar outra voltinha. Falando de motor, né, uma coisa muito interessante, na verdade muito importante quando a gente fala de um carro que tem realmente uma pegada mais esportiva. Olha só, nós temos um 2.0 turbo aqui na frente, nada do 1.3 turbo que é compartilhado com o Renault Duster, Renault Captur, Renault Rogue, nada disso. A gente tem um 2.0 turbo de mais de 300 cavalos de potência e mais de 40 kg de torque. É realmente muita coisa para esse carro e ele de fato sobra. Que aqui está um baita de um trânsito, mas assim que der uma livradinha dá para a gente pisar um pouquinho mais para sentir realmente como ele é de desempenho. Mas tem algumas coisas interessantes que eu quero mostrar antes para vocês. Aqui pelo volante a gente consegue facilitar a modificação de algumas coisas, como os modos de condução, por exemplo. Aqui eu estou no Comfort, que ele é mais voltado realmente ao conforto do carro e eficiência dele. A gente consegue jogar aqui já por Sport+. Não sei se vocês conseguem ouvir daí, mas o ronco do motor já muda.
A rotação dele também já começa a trabalhar em giros mais altos, justamente para entregar torque e potência mais rápido quando a gente pisa. E além disso, o carro já fica um pouco mais arisco. Não só isso, aqui do lado esquerdo a gente consegue mexer tanto na suspensão, né, na posição do chassi para a gente trabalhar no modo Comfort. Nesse caso aqui, como a gente já jogou para o S+, a gente já está no S+, também. E na dinâmica de condução, se vai ser AMG Dynamics ou se não, se vai ser no modo mais básico, que a gente já está no modo tudo que dá desse carro, então a gente consegue mexer nisso tudo em fácil acesso aqui. Eu sempre falo, fica fácil acesso quando está no console central. Esse carro aqui já traz no volante, o que é ainda mais fácil de mexer. E é só de tomar um pouquinho de distância no trânsito e pisar um pouquinho para ver como esse carro realmente é arisco. Só uma arrancadinha para vocês verem, ó. Pisamos tudo. Meu, ele é realmente muito forte. Não só isso, eu vou diminuir um pouquinho mais a velocidade e sair de novo, para vocês verem. E o que prova, né, que esse carro tem retomadas e acelerações boas de velocidade é que nós temos um 0 a 100 em 5,3 segundos. Ou seja, ele é muito rápido. Ele é mais rápido, por exemplo, que o Jetta GLI e o Audi A4, que a gente já gravou, inclusive tem um comparativo deles no card que está aqui em cima. E ele é um SUV. Olha só, ele é um SUV, é mais rápido do que 2 sedãs. Ou seja, ele é muito arisco e muito legal. Além disso, além de ser gostoso de dirigir, é um carro que chega até 250 km por hora. Já imaginou um carro de família que chega a 250 km por hora? Cara, é muita coisa, sobra demais esse motor que está aqui na frente. E quem está disposto a pagar mais de 500 mil nesse carro aqui, provavelmente não está muito preocupado com o preço do combustível, na verdade com o preço da gasolina. Afinal, esse carro aqui é abastecido sempre com gasolina. De qualquer forma, eu vou falar aí para você em casa, que é curioso, quanto esse carro aqui faz por litro, as médias dele, né? Nós temos na cidade uma média um pouco acima dos 8 km por litro e na estrada chega a 10 km por litro. Ou seja, uma média muito boa pensando no peso desse carro, seu porte, categoria e tudo que ele entrega no motor aqui na frente. Ou seja, está bem alinhado com a proposta. A gente está falando de preço e vocês devem estar se perguntando, meu Deus, Renan, mas esse carro é realmente muito caro. Mas se a gente for pensar na categoria dele, ele tem um preço realmente competitivo pelo aquilo que ele entrega. Nós temos um motor bem potente aqui na frente, com bastante torque. Nós temos um consumo ok, um baita no acabamento interno, com bastante tecnologia também. E ele é um carro bem completo, além de levar 7 pessoas. Se você pesquisar aí carros nessa faixa de preço que levam 7 pessoas com esse nível de acabamento e potência, né, que a gente já falou, é realmente difícil de encontrar. Além disso, ele traz uma condução diferenciada. A gente está acostumado com SUVs que na hora que a gente entra numa curva, por exemplo, ele tem um pouco de limitação e acaba arrastando bem. Esse carro aqui já é mais próximo realmente de uma condução mais esportiva e leva bem a sério a sigla, na verdade, a letra S da sigla SUV, né, que a gente fala de um utilitário esportivo. Então, ele é um carro que tem uma boa dinâmica de condução, um carro que cova no chão e a gente consegue fazer boas curvas. E realmente, como eu já disse, lembra bem um esportivo e é bem parecido com o de sedãs. Afinal, a gente tem um carro mais pesadão que consegue contornar bem as curvas e, além disso, na reta é um carro bem prazeroso para dirigir. Então, por esse lado, por ele ser diferente dos outros SUVs e entregar tudo que entrega, ele realmente justifica um pouco desse valor aí. Aqui na segunda fileira de bancos, onde vão os passageiros 3, 4 e 5, nós temos um acabamento interno muito bom que repete o que a gente já viu ali na frente. Então temos toda essa superfície aqui macia ao toque, costuras vermelhas e esses pelinhos aqui na porta, daquela espécie de suede e alcântara, e vocês sabem muito bem, vocês falam do jeito que vocês quiserem. E aqui atrás a gente tem uns bancos bem confortáveis e que tem o mesmo tipo de acabamento que a gente já vê ali na primeira fileira de bancos. A única coisa que eu achei interessante é que nós temos cintos vermelhos para todos os ocupantes, menos para o ocupante do assento central aqui, que é um cinto já convencional, não é vermelho e sim pintado de preto. Por que será, hein? Poderia ter deixado todos iguais, né? Ficaria realmente mais bacana aqui dentro. Em relação ao espaço interno, nós temos aqui 4 dedos bem apertados aqui em relação ao joelho e até um bom espaço para a cabeça aqui com 3 dedos, lembrando que o assento da frente já está ajustado uma pessoa da minha altura, que é 1,87. E um ponto bem interessante é que o túnel desse carro é estreito e até relativamente baixo.
e a gente pode falar que realmente cabe uma pessoa aqui no meio. Ou seja, pode até um pouquinho apertado, mas vão 3 pessoas aqui na segunda fileira. E eu pulei para esse banco aqui para mostrar como funciona para a gente pular lá para a terceira fileira de bancos. E o esquema é bem parecido com a Spin, inclusive se você quiser saber tudo sobre o carro de 7 lugares mais barato do Brasil, é só clicar no card que está aqui em cima. Bom, esses bancos aqui arrastam tanto esse aqui quanto essa outra unidade aqui, que é conjunta com a assento central. E não só isso, para a gente pular, puxa essa alavanca e o banco tomba. Agora vamos continuar. Diferente do Spin, esse banco aqui não dá aquela cambalhota para facilitar o acesso. Ele apenas arrasta para frente e aí fica um pouco mais limitado à entrada, apenas 1 palmo de diferença. E olha só que aviso interessante que a gente tem aqui nessa etiqueta, que está falando que para o assento da terceira fileira de bancos, só tem que ser menor do que 1,69. Bom, com 1,87 eu não sou a pessoa mais adequada para estar aqui dentro na terceira fileira de bancos, né? Mas mesmo assim tem algumas coisas interessantes para mostrar para vocês. O nível de acabamento aqui é o mesmo que a gente vê nas fileiras da frente dos bancos e também aqui da lateral, que tem um carpete peludinho. Nesse lado esquerdo e nesse lado direito nós temos 2 porta-objetos que são bem legais e 2 portas USB do tipo C para carga lenta. Além disso, aqui no meio nós temos 2 porta-copos, ou seja, aqui atrás a gente vai tão mimado quanto na segunda fileira de bancos, assim como lá na primeira fileira. A única questão é que não cabe uma pessoa tão alta, como vocês já viram no aviso da etiqueta, ou seja, aqui vai realmente mais apertadinho, mas seguindo as instruções, quem sabe não vai 7 pessoas aqui mais confortáveis. Recapitulando aí rapidinho, esse carro tem plástico aqui sim, um pouco diferente do que a gente vê nas outras fileiras, mas mesmo assim o acabamento aqui é superior a de outros carros desse segmento que a gente vê no mercado. E não só isso, a gente tem uma pegada bem esportiva aqui dentro e alinhado com o desempenho dele, é tudo aquilo que o papai ou a mamãe que gosta de carros esportivos realmente precisa na sua garagem, porque esse carro aqui, diferente dos SUVs convencionais, que são um pouco limitados em curvas, por exemplo, ele traz um desempenho, uma dinâmica de condução surreal, assim, realmente é muito melhor do que a de outros carros do mercado. Além disso, traz todo esse design e essa beleza exterior que soma bastante. Tanto que depois de conhecer esse carro aqui, dirigir ele, né, ver como é o espaço interno, o acabamento e como ele leva 7 pessoas, além do seu desempenho, esquecendo um pouco do consumo, claro, ele fez tomar uma importante decisão. Eu quero ser pai. Olhando assim, ele é mais bonito do que o GLB convencional, né? Essa pegada esportiva realmente fez muito bem para esse carro. Nós temos detalhes aqui bem importantes para o uso diário. Aqui a gente tem um conjunto de iluminação Full LED com uma alta performance. Isso ajuda bastante a gente a dirigir à noite, por exemplo. Essa grade aqui não tem muito a ver com o que vai te ajudar a dirigir, por exemplo, mas ela deixa o visual também bem invocado. E segue a assinatura da MG, com esses filetes aqui na vertical. E não só isso, né? Uma coisa muito interessante desse carro é que ele tem bastante personalidade. Diferente dos outros carros da marca que já tem esse conjunto, né, óptico mais afilado, já tem uma caixinha um pouco maior e traz esse visual um pouco mais sóbrio, mas que de bobo não tem nada. A gente começa falando da lateral aqui pelas rodas de 21 polegadas, tem esse design palitado que se fossem pretas seriam surreais, mas de qualquer forma são bem bonitas. E os pneus têm esse perfil baixo. Caminhando aqui pelo carro, nós temos as colunas pintadas de preto brilhante e deixa esse visual aqui como se fosse um aquário, né? E na verdade parece que é tudo um vidro só e acrescenta bastante para o design do carro. Não só isso, olha aqui o visual caixote dele. É exatamente aqui que está a grande sacada do carro. Afinal, o teto mais alto dá mais espaço para a cabeça dos últimos ocupantes aqui na terceira fileira de bancos. E não só isso, repararam como ele tem poucos ângulos? Parece mais uma perua, né? Não tanto um SUV. Eu sei que você deve estar pensando se ele raspa ou não. Sim, ele raspa bastante, tanto à frente quanto aqui na traseira e até o ângulo de rampa. Esse carro aqui tem mais de 4,60 de comprimento. E não só isso, são 2,83 de entre-eixos. Bastante coisa. Olhando essa parte de cima aqui, pode até parecer que a gente está falando de um GLB convencional, mas aqui nós já trazemos a assinatura GLB 35 AMG para mostrar que ele realmente é diferente e é um SUV esportivo. E não só isso, nós temos um detalhe aqui em cima, bem sutil, mas que dá uma impressão diferente para esse carro, deixa ele um pouquinho mais ousado. Mas aqui nessa parte de baixo, ela já é bem diferente do que a gente vê lá na versão convencional. Afinal, nós temos esses difusores aqui de ar.
E lembrando que nós temos sensor de estacionamento aqui atrás e lá na frente também. E não só isso, nós temos essas belas saídas de escapamento aqui. Eu tô falando belas porque não é só essa, nós temos duas, então deixa o visual realmente bem legal. E abrindo aqui o porta-malas, nossas belas lanternas bipartidas se dividem. Nós temos 570 litros de compartimento aqui, mas não com os bancos desse jeito. A gente tem que rebater os bancos, puxando eles por essa fitinha vermelha aqui e levando eles até o clique lá embaixo. A gente faz isso nos dois. E olha só, aqui sim 570 litros de capacidade. É um bom volume, além de tudo, ele tem a superfície plana, ajuda bastante no dia a dia. Calma que não acabou não, a gente tirando esse tampão aqui, nós temos uma coisa bem interessante e útil, né? No subsolo do carro, a gente tem aquele divisor que limita aqui as malas e não deixa elas invadirem o espaço do resto da cabine. Bom, você já viu que a gente deu várias dicas aqui de como melhorar o compartimento no porta-malas, né? Mas eu vou dar uma outra dica importante para você que está procurando trocar de carro e quer pegar um seminovo. Você sabia que existem seminovos certificados? São seminovos certificados pela Carve, que dá 1 ano de garantia para motor e câmbio. São mais de 280 itens verificados para você levar um seminovo para casa sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então, se você se interessou, acesse aí carve.com.br e garanta já o seu seminovo com 1 ano de garantia. E lá no começo do vídeo eu perguntei se fazia sentido ter um carro de família com a sigla AMG, não só a sigla AMG, mas com tudo que ela tem a oferecer. E olha, realmente faz muito sentido. Afinal, esse carro aqui, para quem gosta de esportivo, tem um ponto muito interessante. Ele é o SUV, realmente um SUV, né? Mais barato, que carrega a sigla AMG no portfólio ali na prateleira da Mercedes. Afinal, quando a gente fala do GLA, né, o GLA é mais um hatch altinho, assim, a experiência de condução. Esse aqui não, já é um SUV de fato. Sem contar que ele tem uma dinâmica de condução muito boa, bem parecida com a de esportivos mesmo. Então, para quem gosta desse tipo de carro aqui, é uma baita de uma saída. E além disso, tem um outro ponto. Para quem gosta de peruas, esse carro aqui é um aspirante à perua muito legal. E aí, depois de conhecer esse carro aqui, também ficou com vontade de ser papai ou mamãe? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E para você que ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreva, dá aquela moral, afinal a gente está enfrentando muita chuva aqui para eu levar esse vídeo para você. Então, dá aquela moralzinha, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e também ativa o sininho para ficar por dentro de tudo aquilo que a Carve produz. E também comenta aí o que você achou desse carro e quais outros carros você quer ver aqui na Carve. E claro, eu deixei 2 vídeos bem legais aqui para vocês assistirem, como de costume, também as nossas redes sociais aqui, claro, para vocês nos acompanharem.